Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem aí, saudade de todo mundo. Gente, gravei umas videoaulas aí para ajudar a gente a dar continuidade no conteúdo, tudo bem? Esse primeiro inicial aqui é, como vocês podem ver, formação territorial do Brasil. A gente começou a conversar isso em sala de aula, mas parou logo no começo, então eu vou retomar ele desde o comecinho, beleza? Então vamos lá, gente. Diminuir o meu rosto aqui que tá. A feiura tá atrapalhando o belo território brasileiro. Galera, a primeira coisa que eu queria lembrar para vocês é o conceito geográfico de território. O que seria isso mesmo? Território é uma região delimitada por fronteiras, algo que o ser humano criou, tudo bem? Então, sei lá, o território do estado de São Paulo. Você atravessa esse território, você está em Minas Gerais, por exemplo, está no Paraná, sei lá. Ou seja, esse aqui é o território brasileiro, tudo bem? Gerido por um Estado nacional, onde uma língua tem uma língua oficial, uma moeda, um hino, etc., uma polícia, exército e por aí vai. A ideia dessa aula, então, é entender como esse Brasilzão aqui de Deus, tudo bem? Prazer aí, Brasil, primeiro ano Brasil, para quem não conhecia. Como ele evoluiu até chegar nessa configuração atual, tudo bem? Então, o que é importante a gente observar? A gente observar os processos históricos que levaram à ocupação e à formação do nosso território, tudo bem? A gente considera como marco o quê? A vinda dos portugueses para cá. Porque antes, com os indígenas, já era um território, claro, mas não era muito bem estabelecido, não mesmo enquanto Brasil. Você tinha aí tribos espalhadas pelo nosso atual território, tudo bem? Então, uma coisa que eu queria lembrar vocês aí que a gente falou em sala de aula, deixa eu levantar eu aqui, é o conceito de Brasil, entre aspas, arquipélago. Dá uma olhadinha nessa imagem, galera. Lembra de um arquipélago? Um conjunto de ilhas separadas que não tem uma conexão entre si. Então é como se o Brasil, porque que é entre aspas, é uma comparação. O Brasil não são ilhas separadas, mas o Brasil ele tem a sua formação, a sua ocupação inicial como um arquipélago. Como assim? Através dos chamados ciclos econômicos. Então, esse território brasileiro aqui, ele foi se ocupando pouco a pouco, cada um por um ciclo econômico diferente, que tinha uma ligação lá com Portugal, lá com o exterior, e não se comunicava entre si. Então você tinha, sei lá, açúcar no Nordeste, borracha no Norte, pecuária no Sul, cada um com um objetivo, com uma característica, com uma conceituação, e muitas vezes eles não se comunicavam entre si. Quais são os problemas disso? Galera, vários. Você vai ter uma série de desigualdades entre as regiões, dificuldade de integrar os territórios. Você vai ter aí regiões com características muito diferentes, sejam elas econômicas, culturais, sociais. Então é complicado você falar de um Brasil só, que é um tema inclusive para a próxima aula, tudo bem? Então as configurações do Nordeste, por exemplo, históricas, são totalmente diferentes do Centro-Oeste. Isso faz com que hoje em dia sejam regiões muito diferentes também. Então é difícil você falar em um Brasil só. É por isso que a gente usa esse conceito de Brasil arquipélago. São vários ciclos econômicos que foram se juntando para formar esse território. Beleza? E como ocorreu isso? Aí eu vou aproveitar esse mapinha aqui, tá, galera? Primeira coisa muito importante é lembrar desse tratado aqui, o Tratado de Tordesilhas, que foi dividido aí, foi estabelecido, né, entre Portugal e Espanha. Dessa partezinha aqui amarela para cá, para leste, né, para direita da imagem de vocês, tudo era de Portugal. E a partezinha verde, oeste ou esquerda de vocês, tudo era da Espanha. Por que pouco ficou com Portugal? Porque português é burro? Não. Porque na época quando eles estabeleceram esse tratado, eles não sabiam que tinha tudo isso de terra, não só do Brasil, mas como da América para cá. Eles acharam que não era tão grande assim. Acharam que tinha ficado mais ou menos meio a meio. Mas enfim, o importante é observar, galera, que na verdade os limites brasileiros excederam muito a ocupação portuguesa, pois eles foram invadindo essa. Tem a setinha aqui que é bem melhor. Né? Foram invadindo essa região espanhola, tudo bem? Se a Espanha tinha tudo isso para ocupar, eles não conseguiriam vigiar toda essa área. Aos poucos os portugueses foram invadindo então. Beleza? Galera, qual que é o primeiro ciclo econômico importante que a gente tem? A gente considera, galera, o ciclo econômico do pau-brasil, aqui no litoral, mais ou menos, tudo bem? Então, o primeiro ciclo econômico do pau-brasil.
Galera, esse ciclo econômico ele não teve tanta importância assim, apesar de beleza, ter dado nome ao nosso país e tudo mais. Ele foi assim, mas o português chegou aqui, pá, beleza, mas eles queriam ir pra Índia, não acharam ouro. Aí já que tava aqui, pegava para o Brasil, levava lá para Portugal para utilizar para tinta lá das roupas e tal. Mas não foi assim, nossa, uau, aquele ciclo econômico. Tudo bem? Deixa eu colocar. Tem como voltar aqui? Tem, boa. Não foi nada daquele ciclo econômico. Vou colocar minha carinha aqui para não atrapalhar tanto o nosso mapinha. Tudo bem? Não foi aquele grande ciclo econômico assim, mas ele foi importantezinho, porque foi o primeiro, aí a galera começou a explorar um pouquinho o litoral, mas a gente não considera nem que teve ocupação do território, tá? A galera vinha em feitorias, utilizava aí o escambo, né, a troca com os indígenas, trocava então o pau-brasil por espelhos, armas, facões, algumas ferramentas nesse sentido, e levava lá para a Europa. Não foi um ciclo econômico muito importante. O primeiro, muito importante aí, vai ser o ciclo econômico do, olha que letrinha minha, linda, como na lousa, né? Oi, caralho, falei, escrevi errado já aí, né? Ciclo econômico do açúcar. Tudo bem? Olha que letrinha maravilhosa a minha. O ciclo econômico do açúcar, galera. Onde foi esse ciclo econômico? Aqui na região litoral do Nordeste, tudo bem? Esse foi o grande primeiro ciclo econômico aí. Vamos dar uma grifada maior aqui nele também. Primeiro ciclo econômico de destaque pra gente. Galera, por que ele foi importante? Ele foi importante porque ele incentivou a ocupação do nosso território. Então, se a gente parar para pensar qual foi a primeira grande região, economicamente falando, no Brasil, foi o litoral nordeste. Por que ele no litoral? Primeiro, solo e climas favoráveis ao cultivo do açúcar. Segundo, era mais perto da Europa. Então, essa região aqui já estava mais perto para exportar lá para Portugal o açúcar produzido. O açúcar que na época, galera, valia muito, 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 muito mesmo. Chamado de ouro branco, que hoje em dia é um bombom. Tudo bem? Quais são as bases desse ciclo econômico, galera? A gente considera que são 4 delas, né? Eu estou, inclusive, com um slidezinho na próxima, que já mostro para vocês, que vai servir aí para vocês fazerem as anotações, bonitinho, não se preocupa, tá? Quais são essas 4 bases? Latifúndios, ou seja, grandes propriedades, exportadores, então, tudo para mandar para fora, monocultores, basicamente o produto só, o açúcar, e escravocratas, mão de obra escrava, no caso os negros trazidos da África. Então eu falo que é uma palavrinha-chave aí, o chamado leme. O que seria esse leme? Então, latifúndio, exportador, monocultor, escravocrata. Tudo bem? Galera, esse ciclo do açúcar ele trouxe bastante riqueza aí por um tempo. Durante um tempo, então, nossa principal região econômica foi o Nordeste, mas ele entrou em decadência por concorrência aí com as Antilhas, regiões aqui do Caribe, que não dá para ver no mapa, mas ao norte da América do Sul, que estavam produzindo um açúcar melhor e mais barato que o nosso. Entrou em decadência, a galera ficou um pouquinho parada aí, até que descobriram finalmente o que tanto estavam procurando. O que a galera queria aqui? O ciclo do ouro, que vai ser, claro, na região das Minas Gerais. Tudo bem? Galera, repara que o pau-brasil e o açúcar foram bem no litoral. Já o ouro ele foi um pouquinho mais para o interior. Qual é a consequência disso? Uma das principais consequências do ciclo do ouro é uma primeira interiorização do território. Tudo bem? Começou a ocupar um pouquinho mais do interior. Gente, até hoje o Brasil é um país em que boa parte da população mora próximo ao litoral, tá? Até hoje isso é histórico. A maior parte das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, Curitiba, Porto Alegre, a maior parte delas está numa faixa aí próxima ao litoral, tudo bem? Se não está na praia mesmo de fato, como São Paulo, está bem perto dela. Até hoje ocupar o interiorzão do Brasil é um desafio, tudo bem? Né? É uma região menos integrada no nosso território. Então, o ciclo do ouro trouxe isso como consequência. Quais outras consequências? Mudou a capital de Salvador, aqui na Bahia, consegui fazer uma bolinha, para o Rio de Janeiro. Outra consequência, o ouro, galera, ao contrário aí do açúcar, ele é uma atividade que precisava de serviços urbanos, para pesar, para limpar o ouro e tudo mais. Então ele incentivou uma primeira urbanização no Brasil.
Quando que foi o ciclo do ouro? Lá no século XVIII, 1700 aí mais ou menos. E por que que esse ciclo acabou? Fácil. Basicamente acabou o ouro mesmo, tudo bem? Entrou em decadência aí. Depois disso, galera, você vai ter um ciclo que a gente chama de secundário. Por que é um ciclo secundário? Esse ciclo ele nunca foi o mais importante do Brasil. Ao contrário do açúcar que trouxe muita riqueza, do ouro, esse ciclo ele ficou tipo meio... tava ali, sabe? Qual que é esse ciclo? É o da pecuária. Por que ele não era tão importante? A pecuária era para abastecer a região do açúcar, abastecer a região do ouro, que estava ocupada fazendo outras coisas. Então precisava alimentar essa galera, né? Como não era para o mercado externo, para exportar não era tão importante assim, nunca foi o principal ciclo econômico brasileiro. Tudo bem? Tem importância, mas não era o mais. Onde você teve a pecuária? Dois momentos diferentes. O primeiro momento da pecuária, vou pôr um primeiro pezinho aqui, foi aqui no sertão nordestino. Por quê? Pela proximidade aí com a região do açúcar. Essa região é uma região boa para se ter a pecuária? Não. O sertão nordestino, galera, ele é seco. Região da Caatinga. Não tem muita água para o boi beber, não tem muita vegetação. Então deixava lá o boi solto, mas não era uma carne de muita qualidade. Qual era a vantagem? Proximidade mesmo. Quando o ciclo econômico se transfere do açúcar para o ouro, aí você começa a ter um abastecimento dessa região aqui. Tudo bem? Qual é o problema? Não tinha muita qualidade essa carne. De repente começa a surgir uma outra região, um segundo ciclo econômico da pecuária, vamos fazer aqui um doisinho, um segundo da pecuária, aqui no sul do Brasil, mesmo estando mais longe, mesmo estando uma distância bem grande aí da região mineradora. Por que que você tem aí o desenvolvimento da pecuária? Galera, características naturais da região. Essa é uma região aí de vegetação rasteira, né, de gramíneas, que a gente fala, um pasto gigantesco, bem plana, chove bem mais, então vai ter mais água. É perfeito para você ter pecuária. Não à toa o churrasco gaúcho, o churrasco da Argentina, o churrasco do Uruguai, são aí bem famosos. Por quê? Porque... Só um segundo aí. Por que são bem famosos? Porque é uma região aí de características naturais para se ter a criação do gado. Então, pouco a pouco, essa região vai se caracterizar como uma região de pecuária e até hoje ela é muito forte nisso, tudo bem? Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Tá, e o que mais além disso? Você vai ter um outro ciclo econômico, o primeiro deles aqui na região da Amazônia. Então ele é importante, por quê? Porque ele já vai ultrapassar o Tratado de Tordesilhas também na região norte. E para que o Brasil ele veio bastante aqui para oeste, né? Que ciclo econômico vai ser esse, galera? A gente chama esse ciclo econômico de drogas do sertão. Mas droga não é a droguinha que vocês estão pensando não, tá? Essa droga, na verdade, seriam remédios, especiarias, produtos da floresta, que a galera utilizaria os rios para adentrar na floresta e começar a ocupar. Gente, apesar de ter adentrado o território, ainda você tinha toda a questão da floresta, você tinha os índios, então não foi uma ocupação muito grande, tá? Mas foi bem responsável por ultrapassar esse limite aí, ajudando a Portugal conquistar essa região. Tudo bem? O tempo passou, acabou o ciclo do ouro, depois de um tempo o açúcar também já estava em decadência, aquela coisa toda, droga sertão nunca deu muita riqueza, pecuária secundária. E aí você tem dois ciclos econômicos mais importantes e os últimos para encerrar a aula. O primeiro que eu vou falar, galera, é aqui no extremo oeste do Brasil, aqui da região do Acre, olha só, tudo bem? No oeste, então, da Amazônia. Esse ciclo econômico, galera, ele vai ser o ciclo econômico da borracha. Epa, que não foi aqui a caixa de texto. Vai ser o ciclo econômico da borracha. Por que que ele foi importante, galera? No Brasil, só tinha a seringueira, né, que é a árvore que você extrai o látex para fazer a borracha, só tinha nessa região no mundo inteiro. Foi nessa época, galera, finalzinho do século XIX, 19, desculpa, comecinho do século XX, 1880, 1910, 20 mais ou menos, que foi descoberto o automóvel. E você precisava muito da borracha para fazer pneu, para fazer uma série de peças dos carros, né? E só essa região tinha o látex, a seringueira que produzia o látex, que produzia borracha, no mundo inteiro. Então isso deu muita riqueza aí para essa região. Uma galera veio de outras regiões, especialmente do Nordeste, ocupar aqui, que era um grande despovoado, tá, gente?
O Acre até então não pertencia ao Brasil. O Acre pertencia à Bolívia, esse paísinho aqui embaixo que minha cara está tapando. Vamos ver se eu consigo tirar minha cara. Essa aqui é a Bolívia. Tudo bem? O Acre pertencia à Bolívia. Isso resultou com que o Brasil comprasse o Acre deles em 1903. Foi a última grande anexação aí do nosso território, tudo bem? Aí, a partir de então, o Acre começou a ser território brasileiro. Galera, o ciclo econômico da borracha trouxe muita riqueza, mas ela também se perdeu rapidamente. Por quê? Primeiro, eles gastavam com supérfluos. Davam uns rolezão, davam umas baladas no meio da floresta lá. Não gastou na produção em si, gastava com coisas que não eram necessárias. Ostentou o dinheiro, tá ligado? E segundo motivo mais importante, alguns ingleses vieram aqui, roubaram pés de seringueira e levaram lá para uma região na Ásia com clima e solo bem parecido com o do Brasil, com essa região brasileira da Amazônia, e plantaram lá. Lá ficou uma região mais produtiva, mais eficiente, e isso acabou aí com o ciclo da borracha brasileira. O Brasil até hoje produz bastante borracha, mas não é nem mais tanto na Amazônia, aqui no estado de São Paulo. Beleza? E por último, o ciclo econômico talvez mais importante de todos, vai ser aqui no nosso estado, o estado aqui, né, de São Paulo, é o ciclo econômico do café. Ele começa, na verdade, galera, no Rio de Janeiro, tudo bem? Mais ou menos no meio do século XIX, 1840, 50, e ele vai se expandindo aos poucos para o nosso território paulista. Repara, galera, que nessa aula inteira eu não tinha falado de São Paulo até agora. De fato, São Paulo não tinha muita importância. Qual era a importância de São Paulo desde então, até então? Eram as bandeiras que entravam no interior procurando índios para escravizar ou ouro também para explorar. Basicamente, essa foi a importância de São Paulo durante muito tempo. Então, São Paulo não teve muita importância. Foi graças ao café que São Paulo aí se tornou o centro econômico do Brasil. Por quê? Qual foi a principal diferença do ciclo econômico do café para os outros ciclos? Ao contrário do açúcar que entrou em decadência por concorrência, do ouro que acabou, da borracha que a galera gastou com coisa à toa, os donos dos cafezais, gente, eles pegaram o dinheiro que estava sobrando do café e investiram numa nova atividade econômica. Que atividade econômica é essa que estava surgindo? Essa atividade econômica era a indústria. Então eles pegavam o dinheiro que sobrava do café e investiam no primeiro processo de industrialização brasileiro. Ou seja, quando o café entrou em crise, lá com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 29, muitos cafeiros, donos de cafezais, perderam dinheiro ou entraram em falência, mas alguns sobreviveram. Como? Através de uma nova atividade, da indústria. É por isso, galera, que o estado de São Paulo e a região sudeste como um todo são os mais industrializados, também são o centro econômico do Brasil, a principal região econômica até hoje. Nós, paulistas, aí devemos a nossa história graças ao café. Não só a nossa história de ocupação no interior, tá? Mas também a nossa importância econômica para o Brasil. Outra coisa importante do café, ele utilizou primeiro mão de obra escrava, mas ele começa quando a escravidão já estava diminuindo no Brasil. Então quem vem para trabalhar nos cafezais? Mão de obra livre imigrante, italianos, japoneses, espanhóis, alemães, que vão ajudar aí também a formar a população do nosso estado. E também não só a população brasileira como um todo. Tudo bem, galera? Ficou uma zona aí essa imagem inteira, né? Mas qual era a ideia mostrar para vocês? Mostrar que então a gente vai evoluir até chegar num território. Ah, que bom, fica os negocinhos bonitinhos. Será que tem uma borracha? Não sei se vai ter uma borracha. Mas a ideia então é como o nosso território evoluiu até chegar naquele primeiro mapinha inicial, tudo bem? De uma pequena região inicial nós temos toda essa configuração aqui. O que a gente não pode esquecer, muito importante, é que esse fato da gente ter se formado por ciclos econômicos separados tornou o nosso território desigual, o nosso território pouco integrado. Ainda é muito difícil falar de um único território brasileiro. Galera, não é fácil você governar um país como esse, um país grande, um país com grandes diferenças de climas, de populações, com muitas desigualdades. A gente tem esse histórico muito forte até hoje, tudo bem? Como que fica, né, o Brasil depois disso? Regiões desiguais. O Nordeste, por exemplo, desde que acabou o açúcar, ele entrou em decadência. E até hoje é uma região, economicamente falando, periférica. O Centro-Oeste, repare que eu nem falei praticamente nessa aula. Por quê? Porque não teve um ciclo econômico de grande importância, de maneira geral. Quando que o Centro-Oeste começa a ser ocupado? É com a construção de Brasília.
Isso incentiva muito a ocupação dessa região, que até hoje é uma região muito despovoada, assim como a Amazônia. Então nós temos um país desigual, um país com território fragmentado, um território que é muito difícil de você integrar. Não é fácil você falar de um só território brasileiro, tudo bem? Essa é uma ideia muito importante e isso a gente vai falar mais ao longo do ano aí, à distância, ou eu espero presencial, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Beleza? Esses conceitos são muito importantes para a próxima aula, que eu já vou passar aí para vocês. Beleza, galera? Espero que todo mundo esteja bem aí. Não sei como. Espero que todo mundo esteja bem, que esteja se cuidando, esteja em casa aí. E um beijo, um abraço a todos. Tô com muita saudade de vocês.